Fala, visionários! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Dupla Visão Podcast. Eu sou o David Rangel. E eu sou o Wesley Rangel. E o papo aqui é vendas, mentalidade e música. Fica ligado, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com todo mundo, porque aqui o papo é de valor. Valeu, visionários! Tamo junto! Com a tecnologia solar, é possível reduzir custos e preservar o meio ambiente, transformando a luz do sol em energia limpa. A Hércules Energia Solar é franqueada da Energy Brasil, em Franco da Rocha, atendendo toda a Grande São Paulo. Somos referência no mercado. Nossa equipe, composta por profissionais certificados, garante a excelência em cada projeto e um retorno seguro para seu investimento. Entre em contato pelo número 1199-685-2056. Hércules, uma força invencível em energia sustentável. Yoga Modeladores. São Caetano é uma loja especializada em cintas modeladoras nas áreas cirúrgica, pós-parto, queimados e linha estética para o dia a dia. Contatos 1142241496. WhatsApp 11974730824. Yoga te faz bem. Galera, estamos de volta e eu quero agradecer aí mais uma vez, como de praxe, nossos apoiadores. Especialmente nesse momento, o Hércules e a Samara. Hércules, Energia Solar e Samara da Yoga Modeladores, da unidade de São Caetano do Sul. Um beijo para vocês, muito obrigado por acreditar no nosso projeto, nos nossos sonhos e caminhar lado a lado com a gente. E para não estender demais a curiosidade da galera, eu quero chamar aqui para nossa conversa. A roda de conversa. A roda de insights. A minha amiga, minha querida Vivi Assis. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Minha amiga, terapeuta. Prazer imenso estar aqui com vocês. Muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. É uma honra participar e fazer parte desse grande negócio que se tornará em breve. Sim, né? Amém. Vivi, eu quero que você fale um pouquinho, né, da tua trajetória aí. Se quiser falar um pouquinho da tua família, de onde você vem. Vamos situar a galera aí, pra galera te conhecer. Fala um pouquinho de você aí. Bom, então eu vim do mesmo lugar que vocês, de Francisco Morato, mas na verdade eu nasci na Moca e meus pais mudaram para Francisco Morato logo quando eu tinha 6 para 7 anos de idade, e aí morei em Francisco Morato até os meus 24 anos de idade, e desde muito nova tive uma criação incrível, porque foi uma criação que me trouxe já uma bagagem de responsabilidade com o outro, né, com o próximo. Então, desde muito nova, eu auxiliei os meus pais na criação dos meus irmãos. Então, já começou desde muito cedo essa questão de cuidar do outro. E aí iniciei a minha carreira profissional como operadora de telemarketing, e em seguida fui estudar enfermagem. Trabalhei na área de enfermagem aí por muitos anos, até o início da pandemia, mais ou menos, e já não fazia mais tanto sentido a área da enfermagem. Eu acabei estudando, migrando para a área da instrumentação cirúrgica. Cheguei a instrumentar algumas cirurgias durante a pandemia, para não ter que voltar para a área da enfermagem. E aí eu não vi muito propósito em permanecer nessa área. Já não fazia mais tanto sentido para mim. E aí eu resolvi, então, buscar outros meios de me encontrar, de buscar entender o que exatamente eu gostaria de fazer, porque isso já não mais faria sentido permanecer nessa área e trabalhar com aquilo. Entrei em depressão. Isso aos 32 anos. Nossa. Então, dos 18 que você falou aí, que você entrou no mercado de trabalho, assim, 18. Mais ativamente, até os 32? Não, dos 18... Aos 18 eu entrei para trabalhar como operadora de telemarketing. Mas assim, essa mudança mesmo, sim, foi veio aos 32. Aos 32, porque eu tive uma depressão, quando já não fazia mais sentido para mim trabalhar com a área de enfermagem, nessa área, permanecer nessa área. Não fazia mais tanto sentido, então eu tive depressão. E aí, nada mais fazia sentido, e aí eu fui trabalhar como vendedora, assim como Wesley. Riscar tudo, né? Falei, nossa, já estudei tanta coisa e vou agora me jogar para a área de vendas. Não sabia o que fazer.
Então fui trabalhar como vendedora na 25 de março. Pois é. Vendi celular, tela de celular, vendi várias coisas. Ali onde eu aprendi a pegar essa manha de ser vendedora, eu acho. E aí, trabalhando com isso, não era exatamente isso ainda que eu queria, eu descobri a hipnose clínica, né? A hipnoterapia. E aí eu falei, interessante, vou trabalhar com isso agora, quero entender primeiro como funciona. Na verdade, a princípio, eu comecei a trabalhar com a hipnoterapia porque a intenção era buscar algo que me ajudasse com relação à depressão. Então, não tinha a intenção de trabalhar com isso de primeira. Minha intenção era passar por um processo com hipnose. E aí... Como cliente. Como cliente. Aí eu pesquisei alguns profissionais na área, né? E me identifiquei com alguns, com outros não. Enfim. Mas aí eu resolvi conhecer a hipnose. E foi quando eu peguei o único dinheiro que eu tinha e investi para estudar hipnose clínica. Fui estudar hipnose clínica, comecei com hipnose clássica, que é aquela que hipnotiza qualquer pessoa. Então, primeiro você faz a hipnose clássica e depois você aprofunda e vai para a hipnoterapia. Terminei o curso, mas durante essa formação de hipnose, você passa por vários processos lá dentro, onde você trata várias questões suas, questões pessoais, de forma muito profunda. Então, terminei, me formei e falei, agora eu vou trabalhar com isso, porque foi isso que me tirou da depressão. Entende? Eu consegui sair de um estado depressivo através da hipnose. Então, por isso que hoje eu levanto essa bandeira e eu quero trabalhar com isso, ajudando pessoas a saírem também desse estado. Foi um chamado, então, né? Foi um chamado de onde você, nem esperava, né? Foi. Na verdade, a área da saúde é um chamado pra mim, desde muito cedo. Vivi, eu entendo que os movimentos que acontecem na nossa vida, que parece que nos leva para longe ou que nos leva para o abismo. Recentemente eu ouvi uma palavra que fez todo sentido para mim, que ela diz que mesmo que você vá para o fundo do poço, aquilo na verdade como que eu vou dizer? Quando você chega no fundo do poço, não é o fim, é o início de um novo ciclo em que você vai poder voltar. Veja bem, uma vez eu comentei com a minha mãe assim, que quando você chega no fundo do poço, você não tem mais para onde ir, que não seja... Para onde que você olha quando você chega no fundo do poço? Para cima. Então, se porventura vocês, visionários, estão passando por uma situação em que vocês estão perdidos, sem norte, de que parece que não tem mais o que fazer, olhe para cima. Inclusive, você pode olhar que lá para cima espiritualmente tem Deus. E se apegando em Deus, você pode dar a volta por cima. E quando você está sem saída, só há um caminho, que é voltar para cima. E eu entendi que o quê? Que até os caminhos contrários, que eu queria ir para lá e a vida me jogou para cá e eu achei que foi nada a ver. Na verdade, são movimentos de permissão que, através daquilo, você vai enxergar de um ponto em que você não era capaz de enxergar. E a partir daquilo ali, você pode encontrar os caminhos, onde você pode encontrar, inclusive, os seus propósitos. Então, não interessa, não importa aonde você caia na tua vida. Sempre, a partir dali, pode e há um recomeço e uma forma de você enxergar novos horizontes muito maiores do que você já pôde encontrar na tua vida. Eu tô falando isso por causa própria, tá? Porque eu também passei pelo deserto, eu passei por uma pré-depressão, eu não caracterizo que eu passei por uma depressão em si, mas eu passei por um momento de solidão e de encontro comigo mesmo, onde só havia eu e Deus. E naquele confronto, eu pude
olhar para mim como nunca havia olhado. Então, no momento de depressão, no momento de baixa, no momento em que você pensa que não há mais solução, saiba que sempre há uma possibilidade e um caminho de você partir para um novo caminho e você dar a volta por cima. Eu quero falar isso baseado no que você falou, mas baseado também ligando as minhas experiências pessoais. Então, visionários, pega essa visão e não desista. E movimento gera movimento. E a partir de um novo movimento, você vai enxergar novos horizontes. Então, não pare de lutar. É isso que eu queria pontuar em cima do que você falou, porque identifica muito com a minha história, Vivi. E é muito legal isso, porque o fundo do poço é o lugar mais visitado do mundo, não é? Quem nunca visitou o fundo do poço? É o lugar mais visitado do mundo. Então, e é natural que durante a nossa vida, essa jornada, você revisite o fundo do poço não uma única vez. É natural que, decorrente da jornada da sua vida, você vá para o fundo do poço várias vezes. Sim. E lá é onde você sobe. É lá onde você descobre outras formas de sair. Não tem como. Então você pode ir para o fundo do poço. Você pode ir quantas vezes você precisar, desde que você aprenda a sair. Eu tenho uma palavra que eu adquiri quando eu estava passando por essa situação, que eu aprendi que é assim. A dificuldade... Eu fui tão calejado que a dificuldade se tornou pretexto de oportunidade para mim vencer mais uma vez e para mim descobrir novos Wesley, novas... É verdade isso, cara. Veja bem, cada tipo de derrota que você tem, você descobre um novo David que vai superar aquela nova dificuldade ali. É verdade, uma nova versão. Exatamente. Então, pra mim, se tornou um pretexto... Camadas da cebola, né? Se tornou um pretexto de oportunidade pra vencer e... Como que eu vou dizer? E descobrir mais ainda vertentes que eu nunca havia acessado. Então, se você não desistir, você sempre vai se descobrir maior do que você achava que você era. E pegando esse gancho, eu quero te fazer uma pergunta, Vivi. O que te motivou a seguir esse caminho de autoconhecimento com o intuito de mudar vidas, especificamente de mulheres, não é isso? Sim, de mulheres. Então, o que me manteve neste caminho, principalmente, foi me descobrir. Claro, isso... Eu acho que o caminho do autoconhecimento, ele tira você da sobrevivência, sabe? Você sai do piloto automático. Você não vive uma vida por viver. Você quer descobrir o que mais você pode fazer. Então você sai da sobrevivência, do modo sobrevivência. A nossa mente, ela coloca muito a gente nisso, no modo sobrevivência. Ou seja, você foi programado desde criança a fazer tal coisa. E isso te limitou. Então você está todos os dias fazendo aquilo que você foi programado para fazer. Então, quando você entra com autoconhecimento, você passa a se conhecer e descobrir estratégias para sair daquele modo de sobreviver. Que o cenário não é só aquele que, por exemplo, às vezes a nossa própria família vive em um ambiente em que é propício àquilo. Só que quando você rompe em mentalidade, em informações, em estudo, em educação, você vê que o mundo é muito além Sim. do que aquele que foi lhe apresentado. Exato. Não é isso? Sim, aquilo que nos foi apresentado é muito limitado, né? Então, quando você investe no seu autoconhecimento, você consegue aprofundar e descobrir nova forma de viver, né? Você consegue ultrapassar barreiras que você não acreditava que seriam possíveis, nem que elas existiam. Então, o autoconhecimento, foi ele que fez com que eu entrasse e permanecesse nisso, e principalmente trabalhar com mulheres, porque eu sou mulher e eu sei que nós temos nossas limitações, as nossas crenças limitantes, né?
Então, como mulher, eu decidi que eu poderia ajudar outras mulheres, né, servir a elas com o que eu sei fazer hoje, com essa ferramenta que eu tenho hoje, para conseguir agregar na vida delas esse caminho, para que elas possam expandir também, né? Enxergar o mundo de um outro ângulo, de uma forma diferente e encontrar possibilidades, novas possibilidades para alcançar aí novos padrões de vida. Qual insight que eu peguei dessa fala que você falou? Para você ter melhores armas, condições de ajudar alguém, você precisa de cuidar de você primeiro. Sim. Você precisa se preparar porque é delicado você mexer com os sonhos das pessoas e com as dores das pessoas. Então, tome cuidado com o seu despreparo ao dar um conselho inconsequente sem pensar. Sim. Então, assim, quando você busca um autoconhecimento e você se prepara, e aquilo fez tão bem pra você, você vê que aí entra uma parte que eu gosto muito, que é transbordo. É transbordo. É assim, poxa, eu tive esse acesso. Quantas mulheres não têm esse acesso? Elas precisam saber disso que eu sei. E o bem não pode ficar só em mim. Sim. Então, cara, olha, nós compartilhamos muito disso porque nós estamos aqui promovendo exatamente isso. Nós estamos com o maior amor do mundo e dedicação do mundo que você puder imaginar. Passando conhecimento, informações e trazendo pessoas maravilhosas assim, como você, para poder passar essas lições e esses insights para agregar em vidas que não têm respostas. Sim. Mas que a partir de um conhecimento de causa, você pode transbordar nessas vidas. Então, assim, me inspira. Nós já fazemos isso. Mas quando eu vejo mais pessoas fazendo isso, eu falo assim, caraca, essa pessoa faz parte do meu time. E aí, você me ensina, você me inspira a continuar, porque eu vejo que nós estamos no caminho, não é isso, meu irmão? Opa! A intenção da gente aqui é justamente essa, né? Todos nós temos que ter um propósito, né? Um alvo, focar, e direcionar suas energias para aquilo. E o nosso propósito, a nossa missão aqui, enquanto podcast, é realmente resgatar vidas. Resgatar vidas para Jesus, para Deus, né? Que a gente sempre fala em Jesus aqui, a gente sempre fala em espiritualidade. E independente da sua religião ou da sua crença, buscar a espiritualidade não tem nada a ver com placas, não tem nada a ver com, é sua essência, com né? doutrinas, se é evangélico, católico, não importa. O importante é você encontrar o seu próprio caminho. Até aquele caminho que você... Tem gente que se diz ateu, né? Mas eu não acredito em ateísmo, sabia? Não acredito. Eu acho que até o próprio ateu, ele acredita em alguma coisa. Com certeza. E aquilo que ele acredita é a religião dele. Ele pode não acreditar no externo, mas ele tá acreditando nele mesmo. Exatamente. Então ele já não é ateu. Então, assim, a nossa missão aqui, o nosso propósito é somar na vida das pessoas, resgatar as pessoas e, de repente, uma palavra que a gente cita aqui pode ser a ferramenta que a pessoa precisa. Pode mudar a direção daquela vida. Sim, exato, que a pessoa precisa, né? Pra sair de alguma situação. Vivi, você... Só um minutinho, cara. Tá. Pra eu te interromper, porque eu não quero perder esse gancho. Eu vi algo bem interessante. Houve uma entrevista com o Augusto Cury, dito como um dos maiores supostos ateus até aquele certo ponto. E aí, o Augusto Cury foi estudar a Bíblia, foi estudar a história de Deus, e olha que incrível, pegando o gancho do que você falou. Quando ele foi estudar sobre Deus, ele não achou provas contrárias a Deus. E hoje, o Augusto Cury, que é um gênio, um cara, um dos maiores, uma das maiores mentes da atualidade, um dos maiores best-sellers de livros que nós temos, né, se não for o maior do Brasil, ele confessou que hoje ele crê sim em Deus e ele roga a todos
que Deus existe e que é, de fato, um caminho real. Eu queria pontuar isso aqui porque quantas pessoas leigas, assim, não estou diminuindo ninguém, todos têm a sua importância, mas muitas pessoas sem tanta informação assim de causa, diz que não acredita em Deus, nem tem tantos fundamentos assim. E aí a gente vê um gênio desse, que é um cara, um pesquisador, assim, perito, vamos supor, foi pesquisar a Deus e olha que coisa. Não houve outro caminho, outra resposta que não fosse Deus é real e é o caminho. Eu queria pontuar isso, cara, Acho que não tem como você olhar pra natureza e não ver Deus, né? Perfeitamente. Porque Perfeito. a criação é Deus. Eu sou Deus. Isso. Deus está em mim, Deus Perfeito. está em vocês também. Deus é vida. A vida não morre, não é? Você vê uma planta, ela nasce e morre, mas a vida tá lá. A mesma vida que está em mim está em você, está no cachorro, está nas plantas. Essa vida existe. Então, Deus é a vida. Na verdade, a morte, ela não existe. Não. O que existe é uma transformação. O que existe, na verdade, é a morte da matéria, né? E nem isso. Não é isso, porque na verdade renasce, né? Ela é aproveitada a matéria também. Pensa comigo. Nós temos 5 reinos, né? Nós temos o mineral, nós temos Animal. o vegetal, nós temos o animal, nós Vegetal, temos o hominal e nós temos o angelical, Verdade. tá? Isso eu digo existindo de forma simultânea, tá? Sim. Quando um animal morre, Partes voltam para os seus reinos. 100% daquele corpo físico volta para a terra, Verdade. alimenta a terra, certo? Sim. A gente, enquanto seres humanos vivos, a gente se alimenta dos reinos anteriores, correto? Sim. E para onde a gente volta quando a gente morre? Para os reinos anteriores. Verdade. Ou seja, Deus... Por que alfa e ômega, né? Por que Deus ele é o princípio, o meio e o fim? Porque, na verdade, ele não existe o fim. Ele é Verdade. um ciclo. Ele é um ciclo É verdade. Ele é. interminável. Ele é infinito. Entendeu? Então, Deus... Nós somos manifestação de É Deus. verdade. Não tem como. Não tem como. Então, a morte não existe. Se você tem medo da morte, você pode buscar conhecimento e entendimento de que o seu medo é infundado. É infundado. É uma transformação. É uma transformação. E eu disse uma vez pro Wesley uma coisa, e eu vou repetir aqui para todos vocês, tá? Deus precisa de nós. Não é somente nós que precisamos de Deus. Com certeza. Mas como Deus precisa de nós, se Ele já é tudo, se Ele já fosse tudo, Ele não tinha criado tudo que Ele criou. Porque Deus, Ele adquire experiência Ele se auto-experiencia. através da própria criação. É verdade. David, É uma auto-experiência mesmo. É só de forma resumida, tá? Pra não... eu raciocinei Eu sobre achei isso. muito legal você trazer. Eu raciocinei sobre isso que você me falou e eu entendo hoje. Estava, né? Ele me trouxe uma reflexão que eu não havia pensado antes. E aí, pensando sobre isso, eu cheguei a uma conclusão assim: que Deus precisa de nós para cumprir o propósito de criação dele. Antes, eu falava assim, não, Deus não precisa da gente, nós precisamos de Deus. Mas, quando David me trouxe isso, eu sempre me mantenho aberto a raciocinar sobre o que o outro me trouxe, para eu não descartar aquilo que pode ser uma pérola para mim. Então, eu não jogo fora. Então, quando eu raciocinei sobre isso, eu entendi que nós fazemos parte de um dos propósitos mais surreais que Deus criou em sua existência, que foi a vida. Sim. Então, a partir disso, me cumprimente aqui. Eu quero te cumprimentar, pois hoje eu compartilho de que Deus é o Todo-Poderoso, sim, Ele é tudo, mas que Deus nos usa como ferramentas de propósito para uma finalidade de criação dele. Então, sim,
Deus precisa de nós para cumprir o que Ele mesmo construiu, que foi a vida. É isso. É isso. Na tua visão, de acordo até com o que você já passou na tua vida e tudo mais, quais são os traumas, assim, as crenças limitantes mais comuns que você identifica nas mulheres? São 3 crenças centrais: desamor, desvalor e desamparo. Eu acho que essas 3 crenças, elas têm um impacto muito grande na nossa vida, no todo, né? Dos homens também, mas especificamente das mulheres. Então, quando você tem uma crença de desamparo, e ela vem da infância, desvalor e desamor também, né? Ali quando você é criança e você não tem aquele apoio no momento que você precisa, surge a crença de desamparo. Você se sente desamparada logo na infância, quando você não tem o suporte que você precisava. A crença do desvalor, quando você não se sente valorizada, ainda quando criança. Você faz alguma coisa e você espera ser validada, que alguém elogie. Não tem ninguém para te validar naquele momento, para te elogiar. Crença de desvalor. E tem a crença do desamor. Você acha que você não é para receber o amor, você acha que você não é digna de receber o amor, ainda quando criança. Muitas vezes você vê ali, às vezes, pais que tratam seus filhos de uma forma, dando muito amor e carinho, e você não tem isso dentro da tua casa. Então você acaba associando, a criança acaba associando que, peraí, eu não mereço esse amor, porque eu não recebo ele dentro de casa. Então, essas 3 crenças centrais, crença do desamor, desamparo e desvalor, elas têm um impacto muito grande quando quando nos tornamos adultas, porque a gente vai lidar com essas crenças. E é onde você, às vezes, tem dificuldade no dia a dia, né? Quando você vai empreender, por exemplo, a crença do desvalor. Se eu não vejo valor em mim, entende? Então eu preciso que alguém veja esse valor. E por que eu acredito que eu não tenho valor? Porque eu carrego comigo essa crença de desvalor. A mesma coisa do desamparo e do desamor, né? Quando eu cresço, e hoje eu trabalho muito com mulheres que têm essas crenças, essas 3 crenças, onde elas não conseguem ter relacionamentos saudáveis, porque elas carregam essas crenças. Elas buscam pessoas de valor para se relacionar, mas elas não veem valor nelas mesmas, sabe? Elas buscam um amor externo, mas elas não se amam, elas se abandonam, porque na verdade elas carregam essas crenças, entende? Então, o impacto das crenças, né? Crença, na verdade, é um conjunto interligado de valores, de princípios que a gente tem. Então, tudo isso junto, conectado, você acaba motivando a forma como você olha para o mundo hoje, para as coisas, para as situações. Tudo isso, todas as vezes que você vai lidar com alguma coisa, o que vem antes? A crença que você tem. Vivi, o que uma pessoa que passa, uma mulher especificamente, que passa por isso, pode fazer para fazer movimentos, para superar isso? É possível superar? E como? Mudar as crenças? Sim, é possível. Desde que começamos com o autoconhecimento. Mas peraí, sozinhas? Ou você acha que com um acompanhamento de um profissional sozinho é possível? Ou somente com uma ajuda profissional, como terapia, por exemplo? Tá. Claro que sozinho é possível. Desde que você esteja comprometido com você mesma. Desde que você tenha consciência disso. Só que quando você não tem consciência que as crenças existem e que você tem essas crenças, então você precisa de um apoio profissional. Você precisa de um suporte, de uma terapia, de um acompanhamento para que você reconheça em você essas crenças, para que você consiga mudar essas crenças, para que você consiga ter uma nova perspectiva, né? Uma nova percepção da tua história, das coisas que você viveu, das tuas crenças, e para que você veja o mundo diferente e faça resultados diferentes, porque senão você vai continuar repetindo os mesmos resultados que advém dessas crenças, né? Então, sim, você precisa de suporte caso você não tenha consciência dessas crenças que já existem em você. E normalmente a gente não tem total consciência das crenças que a gente tem.
A pessoa tá perdida, mas não sabe por que tá perdida. Não. A pessoa quer chegar em algum lugar, mas não sabe também onde quer chegar. Você... Então, nesses casos, você recomenda que a pessoa procure um profissional que ajude ela, porque, na verdade, quem vai trilhar o caminho é a pessoa, é você próprio, né? Mas você tendo alguém para te dar um suporte, te mostrar, olha... É muito mais fácil. É por ali que você precisa ir, né? É muito mais fácil quando tem alguém te mostrando. Vamos tratar isso aqui, né? Sim. Então, as crenças, elas impactam diretamente nas decisões da nos pessoa. Resultados também. E nos resultados. Mas olha que importante, né, que eu peguei da sua fala. É preciso a pessoa ter um mínimo de amor próprio para querer olhar de fato e assumir aquela vulnerabilidade que ela está. Porque se você fez todos os movimentos e você não está achando sentido, você não está conseguindo sair daquilo ali, muita gente é resistente a procurar ajuda. Sim. Só que, olha a que ponto de abismo que você está chegando. Se você está suportando e está ainda lutando por si só, ok. Agora, visionários, se façam uma autoanálise aí agora. Se você ainda está forte, se você ainda se sente capaz de poder lutar e fazer movimentos para que você fique bem. Se você ainda está, ok, vai pra cima com força, com fé, e porque você é capaz, juntamente com a espiritualidade, juntamente com o suporte de Deus e etc. Mas, se você vê que não tem mais forças, que você não consegue enxergar mais, porque muita gente já não enxerga mais. Então, por favor, faça algo por você. Se você ama... Tem gente que ama mais o outro do que a si. Mas assim, Deus deu a vida para você cuidar de você. Então, para você poder ajudar alguém, como eu havia falado antes, olha só, a Vivi passou por maus bocados, buscou ajuda, aprendeu e agora está transbordando. Então, se você não está se sentindo mais com forças ou capaz, por favor, busque uma ajuda ao seu favor, porque a tua mente, ela pode estar bloqueada, mas a mente de uma outra pessoa que está preparada para isso pode estar totalmente aberta, enxergando com clareza o que você não enxerga. Então, se não tem mais forças, procure uma profissional, assim como a Vivi, que trabalha com hipnoterapia, que eu também dei uma estudada sobre que a hipnoterapia, ela é recomendada, ela traz um relaxamento na sua consulta, de uma maneira em que você fica tão em paz, tão à vontade, em que você se consegue se abrir com uma profissional como você nunca foi capaz antes. Eu queria até pegar esse gancho, Vivi, para você falar um pouco sobre esse processo, né? Se você puder aprofundar um pouquinho, né? Como a hipnoterapia? Exato, como que é feito esse suporte que você dá, né? Quais ferramentas que você alia a hipnoterapia para um tratamento de uma pessoa, né? Nesse sentido. Ah. Bom, hipnoterapia, vocês já estudaram provavelmente um pouco mais. O que é hipnoterapia, né? Para quem não sabe, tá me ouvindo agora falar pela primeira vez, nada mais é do que uma terapia usando a hipnose como ferramenta. E através disso, através dessa ferramenta tão poderosa que é a hipnoterapia, nós conseguimos acessar questões que estão ali no seu subconsciente, aquela consciência, o que está abaixo da tua consciência, né? Aquela parte da mente que está abaixo da consciência. Então, nós conseguimos acessar essa mente e conseguimos acessar as memórias, as emoções que estão ali. E a gente consegue trabalhar essas questões de forma muito mais direta, muito mais rápida, é um tratamento breve, um tratamento eficaz, com resultados. Porque normalmente, numa terapia comum, basicamente o paciente ele não fica tão à vontade para falar sobre suas questões. Então, quando a gente usa o estado hipnótico,
que é esse transe hipnótico, né? Que nada mais é quando a pessoa ela está num estado de relaxamento físico e mental. Então, é um estado comum que nossa mente entra nesse estado facilmente, inúmeras vezes ao dia. Você já viveu esse estado? O tempo todo. Você já viveu, Wesley, esse estado de hipnose? Já fiquei assim, paralisado De forma inconsciente. de forma inconsciente e tentando achar respostas. Eu buscava e não conseguia. Vou dizer pra você o que é o estado hipnótico. Vocês dirigem, né? Uhum. Você já teve aquela sensação de acordar no volante? Não, o tempo todo. Significa que você estava no estado hipnótico. Se você já chorou assistindo um filme, você foi hipnotizado pelo filme. Imagina. Então, É quando você penetra naquilo, você viaja tanto, que você mergulha dentro daquilo e você vive aquilo, depois você volta, é isso? é um estado de foco ali, de concentração. Então, você está tão hiperfocado e hiperconcentrado numa questão que você, por exemplo, no filme, você sabe que ali existe um roteiro, são atrizes, atores, tudo uma história. E assim, ainda assim você chora assistindo o filme. Por quê? Verdade. Porque aquela mensagem que o filme tá passando, ela entra no seu subconsciente. E você esquece que aquilo é um filme. Aquilo mexe com as tuas emoções. Então, nesse momento que essa mensagem ela entra e mexe com as suas emoções, você foi hipnotizado. Então, hipnose é uma sugestão externa que é dada pra você. Eu dou uma sugestão pra você, você aceita essa sugestão, é congruente com aquilo que você acredita, e você é hipnotizado. Entendeu? Nossa, cara. Então, é simples. Mas vamos lá. Voltando à pergunta que você me fez. Então, junto com essa ferramenta, com a hipnose, eu uso também algumas técnicas, como técnica de regressão. Porque aí, o estado hipnótico é um estado onde a paciente se encontra para eu conseguir trabalhar e ressignificar as questões que ela precisa trabalhar. Certo. As questões que ela precisa visitar, as questões que estão incomodando ela. Porque o problema não é o problema, é o que está por trás daquilo que ela está Perfeito. falando. Aquilo que ela está me trazendo é só o sintoma. Uhum. E eu sei que por trás desse sintoma existe uma causa. Então eu uso a hipnose para conseguir acessar essa causa de uma forma muito mais fácil e sem julgamento. Porque ela não vai ficar ali preocupada no que ela pode contar, o que ela não vai falar. Porque a mente dela já faz esse trabalho. Tá? Então, uso essa técnica de hipnose, a técnica de regressão também é uma das técnicas que a gente usa para conseguir trazer a pessoa para aquele evento onde surgiu aquele problema que precisa ser visto e a gente consegue ressignificar ali aquela ideia, aquilo que foi criado na mente dela de forma negativa. Então, eu consigo usar a hipnoterapia para conseguir fazer essa mudança de percepção. Eu não mudo o que aconteceu, mas eu mudo a forma como ela vai enxergar Perfeito. o que aconteceu. Entendeu? Perfeito. Então, mudando a percepção dela do evento que aconteceu, acabou o problema. Existe não sei se é de fato isso, mas existe um conceito que eu já estudei um pouco sobre isso, até já me interessei bastante por PNL, né, e quero fazer inclusive, e se você puder falar sobre isso também, eu quero que você fale um pouquinho, mas existe um conceito de que os traumas que você já viveu, eles não podem ser apagados, mas eles devem ser ressignificados. Ou seja, foi algo muito negativo, só que quando você olha para ele de frente, sem medo, consciente daquilo que aconteceu, você consegue enxergar aquilo de uma forma diferente, como uma terceira pessoa, né? Eu não sei se eu tô conseguindo me fazer Entendi. claro, mas eu acho que foi isso que eu entendi desse conceito, né? Tá. Sim, o que acontece? A reprogramação mental. Então, você tem um problema. Você passou por uma questão traumática. Então, quando você vivencia essa situação traumática, você está em primeira pessoa, você está dentro do problema. Então, você não consegue ver por outra perspectiva. Aí, a PNL traz isso. Eu utilizo também de técnicas de PNL no meu atendimento, que é... Hoje, eu consigo trabalhar essa questão com mulheres em que elas se colocam como observadoras do que aconteceu. Então, quando você tem um problema e você se coloca como uma observadora da situação, você consegue
mudar a perspectiva, a percepção que você tinha do problema. Muito mais fácil, não é? Por exemplo, a gente consegue ouvir o problema de uma pessoa, a gente fala, nossa, é tão fácil resolver o problema dela. Exato. Por que ela tá sofrendo tanto? Mas porque eu não estou no problema, entende? Eu não estou dentro do problema. Eu estou fora. Eu estou como observadora. Então, como observadora, eu consigo falar pra ela, é fácil resolver esse problema. Então, a reprogramação, ela vem dentro da hipnoterapia nesse sentido. Então, quando nós estamos ali com o paciente em estado em hipnose, eu consigo ajudá-la usando essas ferramentas de reprogramação para trazer para ela uma nova visão, uma nova percepção, para que ela veja de fora, mesmo em estado hipnótico. Ela está ali como uma observadora, vendo aquilo que foi falado, aquilo que aconteceu, de forma diferente. Ela não está dentro do problema naquele momento. Ela está fora, vendo o que está acontecendo. Entende? Então ela tem uma outra perspectiva. Ela vê aquilo de uma outra forma. E muitas vezes a nossa mente... Isso já foi comprovado, tá? Que é a forma como a nossa mente capta informações. Então, nós captamos as informações de um ambiente externo. Como? Através dos nossos 5 sentidos, né? Dos nossos sentidos. Então, da visão, da audição e da sinestesia, do sentir. Então, quando nossa mente, ela capta essas informações, ela faz um filtro. O que ela faz com esse filtro? Ela distorce, omite e generaliza algumas informações, usando como referência o que nós temos no nosso sistema de crença, a nossa programação, que é os nossos valores, as nossas crenças, as experiências, as memórias, né, que nós já vivemos. Então, a nossa mente, ela capta essas informações, distorce, omite e generaliza algumas informações, fazendo esse filtro, usando como base a programação que a gente já tem, e aí a gente recebe uma resposta interna daquilo que foi absorvido e interpretado. A nossa mente, ela sempre vai interpretar uma situação para me proteger, para te proteger. Ela sempre faz uma interpretação para nos proteger. E aí, nós recebemos uma resposta interna, essa resposta vai nos gerar um comportamento. Para simplificar, pensamento gera emoção, que gera comportamento. Entende? Então, exato, a reação. Então, antes de você sofrer, o que vem antes? Um pensamento. E vem uma emoção. E aí vem um comportamento, não é? Você pensa em alguma coisa que te deixou triste. Você pensa na situação que aconteceu. Automaticamente você traz essa lembrança, você sente aquilo que você sentiu naquele momento. E aí vem um comportamento em seguida. Você chora, você fica com raiva, o que você faz? Então, se você puder, a reprogramação entra aí. Se você puder captar essa informação que veio, você pensou em algo que te deixou triste, uma situação. Automaticamente, quando você pensa em alguma coisa, é o que vem junto com esse pensamento. O que é o pensamento? Vocês sabem o que é o pensamento? É uma interpretação, eu acho, né? Seria uma interpretação do fato que está acontecendo naquele momento ou de algo que você está revivendo, né? Lembrando alguma coisa. O pensamento, ele é composto de imagens e sons. Então, quando você pensa em alguma coisa, automaticamente vem a imagem daquilo que você está pensando. Sim. E vem o som daquilo que você estava ouvindo naquele momento. Então, quando você consegue mudar o pensamento, você muda o sentimento e muda o comportamento. Entendeu? Perfeito. Verdade. Não é? Verdade. Então, vem alguma questão negativa, se você identificar ali que imagem é essa negativa e o que eu tô ouvindo aqui nesse pensamento, você consegue mudar. Vivi, você consegue deixar aquilo... Eu quero pegar esse gancho, porque assim, o David, ele me conhece, ele sabe muito bem que eu uso essa prática. Já tem um bom tempo que eu faço isso. Eu inverto o que eu estou pensando propositalmente na direção da onde eu quero, no caso, quando eu estou passando por alguma situação em que não está agradável para mim, e eu quero sair daquilo. Eu consigo começar a alimentar lembranças positivas, tudo que vai contrário àquilo, e eu vou me distraindo propositalmente com várias situações e eu não vou me permitindo ficar naquela situação. Uhum. Então, tanto é que um dos meus conselhos aí que eu sempre gosto de passar para as pessoas é: você escolhe ficar aonde você quiser. Se acontecer alguma coisa,
Aconteceu e é um fato. Agora, você ficar remoendo e morando naquilo ali é uma escolha sua. Agora, se você quiser pensar em soluções, pensar em reação, pensar em, cara, isso tá me fazendo mal, isso tá me amargurando e eu vou ficar alimentando isso, não faça isso, cara. Você desenvolveu, Wesley, de forma, acredito eu, que intuitiva e natural, Natural foi isso. a autoprogramação. A autorreprogramação, na verdade. Né, Vivi? Sim. Aí parte de uma consciência também, né? Uhum. Porque se a pessoa não tem consciência desses recursos, Perfeito. Sim. aí ela não consegue fazer isso. Perfeito. Então, muitas vezes a pessoa ela permanece naquilo porque ela não tem consciência que ela tem recursos para sair daquilo. Uhum. Entende? Boa. Então, se ela não tem recursos para sair, ela vai ficar naquilo, sim, 1 ano, 2 anos, 3 anos, porque ela não sabe pra onde ir, o que ela deve fazer, não sabe. E aí é por isso que eu acho que às vezes não, sempre entra a espiritualidade. Porque nós temos a mania de querer resolver tudo na força da mente, na mentalidade, né? E sozinho. Exato. Boa. Então, quando você parte só pra questão mental, é uma coisa mais racional, a nossa mente ela é limitada. Boa. Então você precisa ir por outro meio, que é o quê? A reconexão. Aí onde entra a espiritualidade, porque aí você deixa de prestar atenção no que tá acontecendo aqui fora. Então você volta pra dentro. Então você fecha os seus olhos e você se escuta. Perfeito. Então quando você acaba desenvolvendo esse diálogo interno, que é o que o Wesley faz, um diálogo interno mais positivo. Sim. Porque é muito natural a gente ter esse diálogo interno negativo. Aquela voz na nossa cabeça. Vivi, isso já é tão unânime na minha mentalidade dentro de mim que é natural, se tornou natural. O que é natural da maioria das pessoas, que é, sei lá, uma negatividade, uma sofrência e etc. Eu programei de fato, como você falou, a minha mente para reagir sempre. Então, não importa o que venha. Eu sempre, quem me conhece fala que o Wesley sempre tem, não importa se é desconhecido, não importa o lugar, não importa o momento, eu sempre tenho uma ótima palavra, uma reflexão, alguma coisa maravilhosa para falar para alguém. Porque eu já estou determinado a fazer isso. Não existe, eu acho que nunca ninguém falar, não pode falar nunca. Não, eu vou falar. Não tem possibilidade de alguém me trazer alguma coisa e eu voltar com o mesmo peso que ela me trouxe. Eu sempre vou aliviá-la com alguma reação, com alguma palavra, com algum empoderamento para ela ficar melhor. A pessoa que entrar aqui na minha presença, ela vai sair melhor. Isso é reprogramação mental. Uhum. É você conseguir, a pessoa chega com uma questão negativa e do nada ela sai totalmente positiva. Isso é reprogramação mental, você reprogramou. Vivi, Mas é para poucas pessoas isso. Eu acredito que é uma porcentagem muito pequena de pessoas que tem essa predisposição aí. posso falar uma coisa? Eu acredito nisso. Eu não vejo muitas pessoas com essas características, não. Vivi, eu amo profundamente isso. Me faz um bem promover o bem. Tanto é que o maior intuito nosso aqui é impactar vidas positivamente através de informações, através de insights, reflexões, uma ótica que você não tinha pensado ainda. Eu acredito que uma palavra, uma reflexão que a gente fez... eu li algo que você escreveu e se identifica com o que eu vou falar. Se um insight, uma reflexão, se uma ótica, se uma palavra aqui fizer sentido para uma pessoa e mudar a trajetória dela e for positivo, e essa pessoa ficar feliz, essa pessoa ficar realizada, essa pessoa sair de uma situação de vulnerabilidade e reagir à vida, a missão nossa aqui estará sendo com certeza concluída. Eu quero pegar um gancho, Vivi, e fazer uma pergunta bem legal, cara. Que é o quê? Qual é a maior cura que você testemunhou na sua jornada?
Sobre mim? Ou sobre... Então, eu queria te deixar livre para você tanto falar sobre você ou sobre alguém, alguma situação que você testemunhou. A maior cura dentro de... Tive tantas para lembrar de uma especificamente. Mas eu acho assim que quando a gente olha para si, por exemplo, tem algo que marcou muito ou que foi uma superação assim que foi assim a maior. Você não esperava ou você achava que não tinha forças ali, mas que alguma coisa aconteceu. O que foi aquilo que fez você virar o jogo? Então, acho que é sobre mim. Né? Boa. A maior cura. Porque eu vim de uma criação onde não tinha pais visionários. Não tenho pais visionários. Onde eles aprenderam que para você se dar bem na vida, você precisa trabalhar duro. Meus pais trabalham duro até hoje. Então eu acredito que ao invés de você só fazer aquele trabalho mental, que é o racional, aquele esforço físico, você precisa fazer um trabalho também espiritual, porque é onde você vai conseguir com certeza trabalhar a sua vida, a sua identidade, quem você é de fato, sem esse esforço absurdo que as pessoas falam que tem que ser feito. Então vai ser natural. Quando aconteceu isso comigo, que quando eu estive depressiva, que eu entrei para trabalhar com a hipnoterapia, então eu acredito que a minha cura, eu estou nesse caminho de cura, né? Porque Sim. não terminou. Sempre estamos, né? Sempre estamos. Somos administradores. É por isso que estamos aqui, né? Perfeito. A nossa jornada é de cura. Não é uma coisa, eu me curei agora e acabou e já era. Não, é jornada. É uma manutenção pro resto da vida. Pro resto da vida. Então, mas iniciou a minha jornada de cura. Eu acredito que quando eu comecei a atender clientes, pacientes, que era o meu espelho. Nossa. Sabe? Então... Entendi. E uma vez eu li sobre isso, que os pacientes que chegam até você, em algum momento, era em algum momento você na sua linha do tempo. E real. Porque eu tive que lidar com pessoas em situações que eu vivi. Eu tive que lidar com situações, com questões que eu vivi na prática, sabe? Eu passei por aquilo. Então, muitas vezes eu sentava, no início eu falava, meu Deus, eu estou atendendo uma paciente que ela passou por uma situação que eu passei. Eu estou me vendo nela. E muitas vezes, no início, isso mexeu muito comigo. E foi ótimo ter mexido, porque foram questões que eu não trabalhava em mim, sabe? Foram questões que eu nem sabia que me incomodava. Não sabia, fui ter essa consciência quando peguei essas pacientes para atender e elas vieram até mim. Eu falei, meu Deus, é algo que eu preciso olhar, porque reflete em mim, né? Ressoa muito comigo. Então, acho que minha cura ela foi acontecendo e ela está acontecendo justamente porque eu estou recebendo elas. E olha só para você ver que engraçada a troca, né? Porque a troca, ela me ajuda. Eu estou servindo a elas, estou ajudando também. Só que elas não imaginam o quanto elas estão me ajudando. Entende? Vivi, eu quero fazer um comentário em cima disso. Sabe por quê? Fala, velho. Porque aí eu estou me vendo. Aí eu estou me vendo nisso aí. Porque uma das minhas maiores transformações em vários aspectos, em vários momentos, foi quando eu vi pessoas agindo como eu agia diante de mim. E em alguns momentos eu me envergonhei, eu achei bizarro, eu achei fora do tom, eu achei excessivo, além do limite. E foi nesse momento de constrangimento em que eu encontrei a minha cura. Porque quando eu olhei para aquilo, e eu pratico isso hoje também, tá? Visionários, pega essa visão. Quando você encontra alguém que é parecido com você, mas que você se constrangeu e você viu que aquilo não tá legal, foi nesse momento que eu falei para mim mesmo. Eu não quero ser aquilo ali. Eu não quero ser esse incômodo para aquelas pessoas. Eu não quero ser esse incomodamento ali.
Eu tinha vários excessos na minha vida. Eu tinha vários excessos. Como tenho os meus até hoje, mas vários eu consegui me reconstruir vendo outras pessoas serem iguais a como eu era. E hoje eu estou numa manutenção a partir do momento em que eu vi essas pessoas. Então, como é transformador uma boa observação e e você admitir, você tem que estar hábito, para você mudar, você tem que estar, você tem que ter a capacidade de reconhecer os seus erros e que aquilo não te serve mais e não vai agregar. Porque assim, nós vivemos numa sociedade onde não é só eu estar me sentindo bem que tá tudo bem. Pô, tinha momentos que eu estava me sentindo bem, mas eu estava incomodando o outro. Quando você se sente bem, você incomoda o outro, tá errado. Mas eu acredito que quando você age, tá? Eu vou pegar... Não era com maldade. Eu vou pegar... Era involuntário, sabe? Exatamente isso. Uhum. Quando você age naturalmente, comete excessos, incomoda os outros. Eu era muito empolgado, entende? Incomoda os outros, como você tá falando aí. Que você não tem consciência, você não tem culpa. Só que, antes de corrigir um erro, né? Um excesso, como você disse aí, você precisa ter a consciência. Uhum. E a ferramenta mais eficaz, na minha visão, para você corrigir um erro, é isso aqui, ó. Quando algo no outro te incomoda muito, quando um defeito do outro te incomoda muito, saia da presença daquela pessoa, encontre o primeiro espelho e olhe bem dentro do seu olho, porque Exatamente. Aquele erro tá dentro de você. Com certeza. E você, sem percepção, comete ele com outras pessoas. Com certeza. Tá? Tudo aquilo que dói muito em você, quando o outro faz, você pode ter certeza que em algum momento você tá fazendo com alguém. Mas eu quero só finalizar isso dizendo que eu me dediquei tanto em me tornar um ser humano melhor. Eu busquei tanto, eu determinei tanto isso pra mim, em que eu comecei a olhar tanto pra mim, tanto pro... É assim, tem um momento em que você olha pra parte que o outro errou. Mas chegou um momento em que eu falei assim, o outro cuida da vida dele, eu vou cuidar da minha. Qual foi a minha parte em que eu pequei, em que eu errei, em que eu me excedi? E foi nesse momento em que eu peguei um a um e comecei a trabalhar e transformar o que era ruim em uma virtude. Aí eu fui fazendo isso um a um, sem pressa. E eu te falo que estou em evolução, estou aprendendo, continuarei fazendo isso. Mas o velho Wesley, por exemplo, de 3 anos atrás, para trás, era um Wesley. E o Wesley de 3 anos até o dia de hoje é um outro Wesley que talvez não sentaria na mesma mesa que eu hoje. Mas que foi totalmente importante para a construção de quem eu sou hoje. Hoje, eu me arrependo. Eu vou desmistificar uma coisa aqui. Isso aqui é a minha opinião, tá? Tem pessoas que falam, eu não me arrependo de nada. Eu aprendi algo. Eu aprendi. Eu me arrependo de tudo que eu me envergonhei. Que eu me excedi de uma forma fora do tom. Que eu magoei alguém de uma forma... a minha intenção era X, mas eu magoei alguém. Eu me arrependo da parte em que eu feri alguém. Se eu feri alguém, eu me arrependo da parte de ferir. Porque dentro do meu ser humano, eu nunca fui na minha vida um ser humano ruim. E eu sempre quis promover algo bom para o próximo. E quando estive em um momento de ira, de alguma situação em que alguém me apunhalou e o instinto foi devolver, eu quero dizer que as partes em que passou do ponto, eu me arrependo sim. Mas as partes que eu lutei
que eu caí, que eu lutei de novo, que eu caí, que eu lutei por algo bom, isso aí eu não me arrependo. Então, pra mim, serve desta maneira. Então, eu quero passar aqui uma visão para os nossos visionários aqui, de que não importa quanto tempo, quantos anos você tenha, não importa em que cenário você esteja, você sempre tem, você pode e você tem a capacidade sim de se reinventar, de se policiar. E outra, não olhe para os outros. O único responsável por você é você mesmo. Então só você pode se curar. E outra coisa, não tenha pressa. Faça como eu. Pega um primeiro, um defeito, um problema, e trabalha ele, se vigia, porque você é capaz de transformar ele em uma virtude. Se eu conseguir, você, visionário, também pode. Eu queria deixar essa mensagem aqui. Uma experiência minha. Tô emocionado aqui internamente, porque só eu e Deus sabemos o preço que eu paguei para eu poder dar a volta por cima e me tornar um ser humano melhor. Não o melhor de todos e nem o acima de ninguém, mas o melhor que eu tenho conseguido até o dia de hoje. É isso que eu queria falar. E agora chegamos no momento crucial. Vamos de recadinho primeiro. Chegamos no momento crucial do nosso episódio, né? Tudo foi maravilhoso, tudo foi forte, né? Mas chegou o momento da pergunta ouro, né? Da pergunta ouro. Momento visionário. É, o momento visionário do programa. Mas antes disso, uma pausa para aquele suspense e deixar aí os nossos patrocinadores aí passar as melhores informações para agregar também na sua vida. Já voltamos. Hangar e Ney Auto Center. Se você ainda não conhece o Hangar Burger Bar, precisa vir saborear todas as nossas opções de burgers. Diversas porções pra dividir com todo mundo ou comer sozinho, dependendo da sua fome. E claro, todos os drinks clássicos e autorais que estão incríveis. E se você curte montar o seu hambúrguer e escolher os ingredientes, precisa vir criar a sua combinação favorita. Tudo isso em um ambiente confortável e com som ao vivo perfeito para fazer as suas confraternizações também. Estamos localizados na rua Alcina Jorge Clemes, número 145, no centro de Francisco Morato. E já segue a gente nas redes sociais para não perder nenhuma novidade. Há 19 anos, a Auto Center Ney garante qualidade e confiança. Localizada na Avenida São Paulo, número 324, Jardim Elisa, Francisco Morato, São Paulo. Telefone 119-4744-1834. Estamos de volta aí. Vivi, quero te agradecer, muito obrigado. Eu já sabia que um programa só não seria suficiente. Passou rápido. Se prepara aí que em breve eu vou te incomodar, viu? Se você tivesse uma mensagem, uma última mensagem, supondo que hoje fosse o seu último dia aqui na Terra. Qual seria? Para deixar para a humanidade, que você acredita que mudaria a humanidade, se todos tivessem acesso a essa mensagem que você deixaria, qual seria ela? Seria: trabalhe sua mente. Ela é a raiz de todo o sofrimento e de tudo que acontece com você. E, principalmente, trabalhe sua espiritualidade. Porque ela que vai te dar a base, ela é o norte, ela é a direção para onde você deve ir, porque ela é você. Então, quando você descobre a sua espiritualidade, quando você se identifica com ela, quando você se conecta a ela, você está diante de quem você é, sem se preocupar com o que os outros estão falando de você, sem se preocupar com o que o outro está pensando sobre você. Mas a espiritualidade, ela vai te trazer a visão que te levará para o seu propósito. Então, não tem outro caminho. Trabalhe a sua mentalidade, porque ela é a raiz do sofrimento e de todo o resultado que você tem. E trabalhe sua espiritualidade para você alcançar o seu propósito e a tua missão. Perfeito. Sensacional. Você quer deixar algum abraço, alguma consideração, uma homenagem para alguém antes da gente encerrar? Eu quero agradecer vocês pela oportunidade.
Queria poder ficar mais, pra gente aprofundar ainda mais. Sim. Mas quero agradecer também as pessoas que me apoiaram nessa jornada, a minha noiva, a Thalia. Quero agradecer aos meus pais também, as minhas amigas que me apoiaram também, estar aqui hoje, inclusive. E é isso, agradecer você, ao Wesley, pela oportunidade, por essa troca. Maravilhoso, muito obrigada. A gente que agradece, as portas estão abertas e o convite já está feito para você voltar. Eu tenho certeza que muitas pessoas estão cheias de vontade de estar aqui, tendo esse privilégio que nós estamos tendo de te ouvir, tá? E de aprender com você. E obrigado, Wesley. Nossa, cara. Que Deus abençoe todos vocês, visionários. Obrigado à nossa equipe aqui também. E a gente se vê aqui no próximo do Espera aí que eu quero falar algo aqui pra Vivi que eu não posso deixar passar. Fala, eu não posso deixar passar. Vivi, eu te falei nos bastidores ali, mas eu quero externar aqui para o público saber que foi muito especial ter aqui nessa mesa uma pessoa da área em que me identifica como alma. Eu até estudei a psicologia, né? Esse mundo de entender emocionalmente as pessoas e poder contribuir com elas. Tenho vontade de retornar para me aprofundar mais e poder impactar de uma forma mais assertiva as pessoas. Quero dizer que a sua presença aqui, a sua expertise, os seus ensinamentos me agregou muito, me inspirou muito, me emocionou. Por quê? Antes da ideia vir à tona, antes disso aqui acontecer, eu já me via nesta mesa com grandes mentes, com grandes pessoas, com pessoas que me inspiram. E eu sabia que eu ia dialogar em um momento ou outro com alguém que era como o meu íntimo. E eu quero dizer que foi muito especial, foi de grande valor tudo que você passou aqui. E foi muito especial, foi muito especial, foi muito especial. Foi uma realização daquilo que eu já sabia que ia acontecer. É isso que eu queria dizer. Visionários, muito obrigado por vocês nos acompanharem aqui. Eu tô emocionado, eu tô impactado, porque é como se fosse um déjà vu que fala? Déjà vu? Como fala? É isso aí, déjà vu. É um déjà vu. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu tinha consciência disso. E hoje está acontecendo. Hoje é a primeira vez que eu estou na mesa com uma pessoa que tem tanto potencial, tanto para agregar e que é do meu íntimo, entendeu? É que eu tô falando isso porque é muito importante para mim isso. Eu via isso acontecer, entendeu? E hoje estamos realizando. Agora pega na minha mão aqui, meu irmão. Obrigado por estar nessa junto comigo. O mérito é seu, cara. E realizando esse sonho aqui comigo, viu? Isso aqui começou em você e impactamos vidas juntos. E uma só pessoa impactar é maravilhoso. Mas várias pessoas multiplicando impactos de vidas positivamente, que é o que fizemos aqui, é muito melhor. Sim. Então fiquem com essa reflexão, visionários. Muito obrigado e até o próximo episódio. Tamo junto.